Pessoal, não cometam esses erros que eu já cometi. Esse vídeo, pessoal, é muito importante, eu peço atenção para vocês, porque aqui a gente vai trazer alguns erros que são muito comuns de serem feitos pelas pessoas que ainda não têm tanta experiência em compliance e integridade. Por isso que lá no início do vídeo eu falei para vocês não cometerem esses mesmos erros que eu já cometi, que infelizmente acontecem até pela nossa própria falta de experiência. Eu atualmente sou auditor líder da ISO 37000, já trabalho com compliance há mais de 10 anos e não cometo mais esses erros, mas é importante passar para vocês porque ninguém está alheio a esse tipo de situação e é importante vocês terem isso sempre em mente. Como é que eu posso começar então, Arthur? Qual que seria um erro, né, que normalmente você já viu e até já cometeu na sua carreira e que hoje você não comete mais e traz no Compliance First Steps as respostas, né, e as dicas para que vocês não cometam esses erros. Vamos lá, pessoal. Não atualizar o programa de compliance ou deixar de atualizar o programa de compliance. Isso é um erro crasso que às vezes acontece, não é nem pela tua falta de experiência, a tua falta de conhecimento, às vezes até a falta de tempo que você tem para poder estar sempre atualizado, estudando e conhecendo as normas. Imagina se a tua empresa, por exemplo, tem o FCPA norte-americana, a legislação norte-americana, e ele tem que cumprir, o programa de integridade tem que cumprir a legislação norte-americana. Vai que acontece uma atualização dessa lei e você não está atento a isso. Pode acontecer? Pode, mas previna-se com relação a isso. Fica antenado com todas as atualizações dentro de um programa de integridade, principalmente das legislações, pessoal. Isso é um erro que acontece e é muito sério quando você tem um programa de integridade que não está devidamente atualizado. Da mesma forma, a falta de preparo para uma fiscalização. Isso não é uma fiscalização de algum ente público bater lá na empresa e falar, olha, vocês estão sendo acusados de qualquer tipo de delito ou de um ato de corrupção ou de um desvio de dinheiro, uma fraude, não é isso. É vocês estarem preparados e com a documentação já pronta para demonstrar caso seja necessário. Imagina que a tua empresa, isso já aconteceu comigo também, imagina que a tua empresa está lá para participar de um processo licitatório e esse processo licitatório exige que você encaminhe, né, para a empresa licitante uma série de documentos que fazem parte do programa de integridade. Poxa, mas faltou aquele treinamento que eu fiz há um mês atrás, mas eu não colhi as assinaturas. Poxa, mas faltou uma ata de reunião mensal com a diretoria, mas a diretoria estava tão assoberbada de assuntos que deixou para o mês seguinte. Vai dar problema. E vocês, como futuros compliance officers, têm a obrigação de falar, por exemplo, com a diretoria, olha, a gente tem uma reunião mensal, por exemplo, não podemos furar, isso vai dar problema. A gente tem sempre que estar com a documentação redonda, isso é fundamental, pessoal. Então, fiquem atentos a isso. Da mesma forma, como eu acabei de citar, da alta direção, envolva todos os funcionários. Programa de integridade não é só, apenas então somente para a alta direção. Programa de integridade é para todos os funcionários, desde o mais alto nível hierárquico até o mais baixo. Todos têm que ter um entendimento. Vai escrever um código de ética? Escreva para todos entenderem. Eu já tive esse problema. Minha formação é jurídica. O primeiro código de ética que eu escrevi parecia que eu estava conversando com o juiz, que eu estava escrevendo uma petição para o juiz. Errado, ninguém entende. A primeira coisa, e eu tive esse ensinamento com um colega de trabalho meu na época, que ele falou, Arthur, tá errado, você não está falando com o juiz, cara, você está falando com pessoas da organização e eles têm que entender o código de ética. Não adianta usar esse linguajar. Quem vai ler não é advogado, normalmente, não é um juiz. Coloque uma linguagem simples e objetiva. Então, mais uma vez, eu já fiz isso. Isso é normal de acontecer, pessoal, a gente está sempre evoluindo. Mas, com essa dica que eu estou dando para vocês aqui, vocês já se previnem de ter um retrabalho como eu tive lá atrás, porque na época eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, é muito importante que o programa de integridade de vocês permeie toda a organização, seja feito para o mais alto diretor, como também para o mais baixo nível hierárquico da empresa. Todos têm que entender e todos têm que cumprir. E da mesma forma, a falha no diagnóstico da empresa, ou seja, uma análise de risco incompetente, uma análise de risco que não foi competente o suficiente para abarcar todos os itens relacionados a um programa de integridade. Eu também já errei sobre isso. Eu vim de uma escola, apesar de ser advogado, eu trabalhei muitos anos
com gestão da qualidade. Minha primeira análise de risco, pensando num programa de integridade, era muito voltada para a gestão da qualidade. Errado, não façam isso. Analisem sempre dentro dos riscos relacionados a um programa de integridade. O setor que a empresa trabalha, a quantidade de colaboradores, as áreas mais envolvidas a risco, não a risco de segurança. O funcionário vai cair do telhado da empresa e pode sofrer uma lesão grave. Não. Riscos relacionados à corrupção, relacionados a suborno, a fraude, assédio e todo o rol grande de riscos que podem permear um programa de integridade e que estão no nosso treinamento Compliance First Steps, pensado justamente para você que quer, como eu, não mais ter os equívocos que eu tive no passado, e se eu tivesse o Compliance Officer lá atrás para poder ter um conhecimento melhor no assunto, com certeza o meu caminho teria sido bem mais tranquilo, porque eu já teria sido preparado para não me equivocar, ter esses erros que infelizmente são naturais dentro da nossa caminhada. Pessoal, muita atenção a isso e convido vocês a conhecer o nosso programa Compliance First Steps, que traz para vocês um conteúdo muito bacana sobre os primeiros passos de um Compliance Officer.